Retomada dos trabalhos do Congresso, então, encerrada agora, nesse momento, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente teve aí os nossos carteiros brasileiros distribuindo mensagens para todos ali em Brasília. Não é mesmo? Deixando uma correspondência aqui, numa Praça do Poder, deixando outra correspondência ali no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu correr aqui, deixar uma correspondência aqui no governo federal, não é mesmo, Gustavo Segré? Só faltou mandar uma cartinha para a Argentina aí para você poder receber, abrir e ler para a gente. Mas eu quero entender de vocês o que tanto o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quanto o Rodrigo Pacheco deixaram claro para o governo federal e para outros poderes importantes da República, como o Supremo Tribunal Federal, Luiz Felipe Dávila? Bom, foi uma boa fala dos dois presidentes da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou claro pautas importantes que vai colocar em votação. Por exemplo, a reforma administrativa. Segunda coisa, fez uma cobrança clara do governo que o tempo da molecagem acabou. O acordo é para ser cumprido. E se não for cumprido, vai ter problema, sim, no plenário. Então, deixou ali um tom bem claro de cobrança de acordos não cumpridos da parte do Poder Executivo. Deixou também algo muito claro de que não só o orçamento da nação, mas a destinação das verbas públicas tem que passar pelo crivo das pessoas eleitas pelo povo, que são justamente os parlamentares. E que isso não pode ser feito só de uma maneira técnica por governo e muito menos pelo Supremo. Então, e por último, o que me chamou a atenção, mostrando como que o Congresso atuou de acordo com a pauta modernizadora da sociedade brasileira. Ou seja, o Congresso teve ali um poder importante de vetar iniciativas do Poder Executivo que, na verdade, retroagiam em ações muito importantes para o Brasil. Como foi a questão do marco do saneamento básico, que o governo tentou acabar com esse projeto fundamental e foi salvo pelo Congresso Nacional. A privatização da Eletrobras, que é outra medida muito importante. Enfim, o Congresso agindo ali de uma forma para conter retrocessos promovidos pelo Poder Executivo. Então, essa foi a fala de Arthur Lira. Rodrigo Pacheco também deu recados importantes ali. Primeiro recado para o Supremo, que vai sim continuar com as votações monocráticas do Supremo, vai acabar com isso, as carreiras do Judiciário, tudo isso que fere ali o que eles chamavam de autonomia do Judiciário. Não, mas isso tem que passar pelo Congresso e ele disse que vai colocar em votação. Chama a atenção também que aquela cordialidade do Rodrigo Pacheco, né, não é uma coisa que está tão latente, mostra ali a independência do Poder Legislativo. Enfim, um Congresso que mostra afinado com a pauta da população e que não está afinado justamente com a pauta do Executivo. Eles já entraram com o pé na porta, digamos assim, né? E Alan Gani, ele falou também sobre decisão monocrática. Arthur Lira deu mais recados. Pacheco já falou de uma maneira mais prática aquilo que eles pretendem discutir com mais intensidade nesse ano. Entre essas propostas, o fim das decisões monocráticas, vindo num recado depois de Arthur Lira sobre... Olha, quem conhece a realidade do Brasil e chega direto lá às pontas, somos nós do Congresso e não aqueles que não foram eleitos diretamente para ocupar aquele lugar. Evandro, traduzindo para o bom português, o Arthur Lira disse o seguinte: Supremo Tribunal Federal, vocês não são um poder eleito pelo povo. Nós, Congresso Nacional, somos um poder eleito pelo povo. Ele falou isso de uma maneira muito mais elegante, mas ele está mostrando um descontentamento do ativismo judicial do Supremo em cima do Congresso. Já o presidente do Senado, o Pacheco, ele coloca de uma maneira muito prática que vai pautar o tema limitando as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o discurso de ambos, tanto da Câmara quanto do Senado, portanto, do Congresso, é um discurso limitando, de alguma maneira, o poder
do Supremo Tribunal Federal. 4h30 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo com o pessoal da rádio. Já espero vocês, hein? Não saiam daí porque tem muito debate e várias pautas para a gente trazer nesse começo de semana aqui no 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda você da rádio. Até já. Ô Fábio Piperno, de alguma forma o presidente do Senado também falou sobre a autonomia dos parlamentares. E isso vai muito de encontro com uma cobrança que vem sendo feita pela oposição em relação às operações que estão acontecendo ali com entradas no gabinete do Congresso. Você acha que isso pode alterar alguma coisa nessa rotina? É claro que essas operações, elas mexeram com o humor na relação entre os poderes, embora tudo que tenha ocorrido até aqui, no caso mais específicos dessas duas operações recentes, elas têm total respaldo na Constituição e elas não são novidades. Já ocorreram fatos e ações semelhantes no passado. Agora, é óbvio que o discurso dos dois, principalmente o do Lira, ele mirou não só reafirmar a altivez do parlamento, mas ele buscou, sobretudo, dar um alerta e uma satisfação para o público interno. Nenhum dos dois teve a menor preocupação, por exemplo, em atenuar as palavras, buscar um tom mais moderado quando eles fizeram referências aos outros poderes. Sim. Embora os dois, de alguma forma, tenham mencionado os outros dois poderes, é como se eles tivessem combinado antes do Lira falar, olha, eu bato no executivo e o judiciário é contigo. O Pacheco foi mais direto, né, ao falar, por exemplo, das pautas que ele entende como prioritárias para o Senado em relação ao judiciário nesse 2024.